Bom dia, meus amores. Mais uma vez aqui com a tia Rose nessa manhã para estudarmos história. Então, nós vamos pegar o nosso livrinho 3, lá no capítulo 11, na página 14, onde fala sobre o tempo. Que o tempo passa. Então, se você observar, o tempo passa e a gente nem sente, não é isso? A gente acorda, toma o nosso café da manhã, quando vê já tá na hora do almoço. Daqui a pouco está à tarde, chega à tarde, daqui a pouco chega à noite, chega outro dia. E assim o tempo vai passando. A tia Rosa até colocou aqui um calendário para você ver como o tempo passa. Nós entramos no ano janeiro, fevereiro, março. Quando chegou em março, nós tivemos que dar aquela paradinha por causa da pandemia, né? E nós já estamos em agosto. Olha como o tempo passou e a gente nem sentiu. Daqui a pouco o ano acaba e o tempo passa. Então é sobre o tempo que nós vamos falar hoje. Então lá na página 11, tá assim: leia abaixo o que Sofia escreveu para o seu diário. Então quem aí tem um diário? As meninas sempre gostam de ter um diário, né? Para escrever as coisinhas, seus segredinhos. Então Sofia escreveu assim para o seu querido diário. Querido diário, hoje de manhã acordei atrasada, quase perco o horário da escola, mas ainda bem que cheguei a tempo de assistir a minha aula favorita, a de história. Na escola aprendi sobre a história dos povos indígenas, que é muito interessante. Eu e Tiago, meu melhor amigo, brincamos na hora do recreio. Depois fizemos um experimento na aula de ciências e foi muito legal. Quando voltei para casa, almocei lasanha. Estava uma delícia. À tarde, estudei e fiz o dever de casa. Quando anoiteceu, assisti o meu desenho animado favorito. E depois fui jantar com a minha família. Contei como foi o meu dia e o que fiz na escola. Agora estou aqui escrevendo e já estou com um pouquinho de sono e vou dormir. Boa noite, querido diário. Então, a Sofia começou escrevendo de quando ela acordou, como foi o seu dia, e ela registrou passo a passo no seu diário. E ali já se foi mais um dia e o tempo passa. Então aqui mostra a rotina de Sofia durante o dia. Tudo que ela fez e registrou no seu diário, combinado? Então ela acordando, ela indo para a escola, ela almoçando aquela lasanha deliciosa que o seu responsável fez lá para ela. Às vezes pode ser uma mãe, uma tia, um avô, quem estiver com ela na hora do almoço. Então vamos lá, turminha, lá na página 16 nós vamos falar sobre forma de perceber a passagem do tempo. Às vezes a gente não percebe que o tempo passa. Lendo a página do diário da Sofia, você observou que o dia dela passou, né? Observando esse calendário que a tia Rosa acabou de falar para vocês perceberam que os meses já passaram. Paramos em março e estamos em agosto. Daqui a pouco está em setembro, outubro, novembro, dezembro. E terminou o ano. E assim o tempo passa e a gente não percebe. Então vamos lá. É possível entender que a passagem do tempo por meio das transformações da natureza e do dia a dia. Agora, que tal conhecer mais sobre como podemos perceber a passagem do tempo? Então, aqui mostra manhã, tarde e noite. Então, pela manhã, o sol nasce e aparece brilhando no céu. Lembra lá em ciências que vocês aprenderam um pouquinho sobre o nascente e o poente? Então, aqui você está vendo que ele nasce lá no nascente. Pela tarde, o sol continua a brilhar e no final dele vai desaparecendo no céu. E à noite não é mais possível ver o brilho do sol no céu, mas dá para ver a lua e as estrelas, e assim um dia se passou. Outra forma da gente também saber que os dias estão passando é com as estações do ano, que é primavera, verão, outono e inverno. Vamos aprender um pouquinho sobre ela? As estações do ano. Podemos perceber que a passagem do tempo com a base das mudanças do clima ao longo dos meses. Essas mudanças são conhecidas como estações do ano. E elas se dividem em primavera, verão, outono e inverno. Você sabia que alguns dos trabalhadores da agricultura utilizam a estação do ano para saber o momento certo do plantio e da colheita? Abaixo vamos conhecer um pouco das estações do ano. Então aqui primeiro fala sobre a primavera. A primavera, a estação das flores,
onde tudo fica colorido e perfumado, os passarinhos ficam voando na natureza, porque eles ficam nas florzinhas. Então, a primavera ela é também conhecida como a estação das flores, que a tia Rose acabou de falar. Depois, o verão. A gente tem sempre a referência do verão às nossas férias, né? Que vocês estão em casa, com a família de vocês. O verão é um clima, o clima costuma ficar bem quente. Por isso, algumas pessoas procuram espaços abertos para se divertirem, como praias, parques. Depois chegou o outono. O outono é identificado pela queda das folhas das árvores ou pela cor laranja que as folhas passam a ter. Isso não acontece em todos os lugares do país. Nessa estação, aumenta o vento e a temperatura começa a cair. Então, o outono, a temperatura fica gostosa, porque não é nem frio nem calor. A temperatura cai um pouquinho, as folhas começam a cair das árvores. E depois chega o inverno. O inverno é a estação mais fria do ano. E alguns lugares no Brasil, como em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, a água pode congelar devido às baixas temperaturas. Então, pode virar gelo as águas, né? Então, aí mostra as 4 estações do ano, que é uma forma da gente ver também que o tempo está passando, que é a primavera, o verão, o outono e o inverno. Depois nós vamos lá para a página 18, onde tem uma tirinha. Tá assim, leia a tirinha abaixo. Então, você vai ler essa tirinha aí, ó. Você vai fazer a sua leitura. Eu não vou ler para você, vou deixar você ler. Porque eu sei que vocês gostam de ler tirinhas. E para vocês é muito bom. Vou deixar você ler. Faz conta que a gente está na sala de aula. Você tá lendo. Tô ouvindo você ler. Então, vamos lá. Então, vou dar um tempinho. Você leu a sua tirinha. Depois, nós vamos interpretar a tirinha. Então, lá embaixo está assim. Assim como o Sol, a Lua, também pode identificar a passagem do tempo, quando vemos a Lua no céu e não o Sol, é sinal de que o tempo passou e está de noite. Então, não só o Sol que identifica a passagem, não. A Lua também. O Sol não está lá, mas a Lua está. Passou um dia e chegou uma noite. Bom, na tirinha que você acabou de ler, que eu sei que você leu com toda atenção, respeitando sinais de pontuação, lendo corretamente. Um camundongo acredita que existe no céu uma roda de queijo. Não foi isso aí que você leu? De qual dos astros abaixo ele está falando? Então, ele está falando de quê? O que tem lá no céu à noite que parece uma roda de queijo? O Sol, a Lua ou as estrelas? Então, você vai fazer um X na resposta correta. E o número 1, você vai escrever na tabela abaixo 2 coisas que você faz em cada parte do dia. Então, 2 coisas que você faz pela manhã, 2 coisas que você faz à tarde e 2 coisas que você faz à noite. E por hoje nós vamos dar uma paradinha aqui. Nós falamos um pouquinho sobre a passagem do tempo, sobre manhã, tarde e noite, que a Lua e o Sol mostra que o tempo está passando. E você aprendeu também um pouquinho sobre as estações do ano. Quem são elas? Primavera, verão, outono e inverno. Cada vez que chega uma estação, você identifica que o tempo está passando. Combinado? Na próxima aulinha, a tia Rose vai dar continuidade a esse assunto. Hoje nós vamos parar por aqui na página 18 do nosso livrinho de história, O Tempo Passa. E o tempo passa mesmo, vocês sabiam disso? O tempo passa para todo mundo, todo ser vivo, tudo que tem vida, né? Hoje vocês são crianças, amanhã serão adolescentes, depois de amanhã serão adultos, depois estão na velhice. Assim como a tia Rose, o tempo está passando para a tia Rose. O tempo passa para todos nós. Então foi isso que nós aprendemos na nossa aulinha de hoje, de história. Um grande beijo no coraçãozinho de vocês e até a próxima aula.